bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós vamos conversar sobre composição. E para isso, temos dois convidados aqui. Rodrigo Leles, nosso produtor musical. Samuel Sena, líder de adoração da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Logo, pastor, formado, ordenado. Em nome de Jesus, ano que vem aí, tudo dando certo. Ano que vem já? Ano que vem já. Se Deus quiser. E o conselho ano que vem também? Ano que vem também. Nossa, vamos passar aí essa prova abençoada. Olha, daqui um ano a gente vai voltar nesse episódio, vamos ver se já vai estar aprovado aí na faculdade, agora. se já vai ser conciliado, ordenado. Logo também. O que você acha, Samuel? Rodrigão, nós já vai já. Nós já tá resolvendo as questões lá. Já tá entrando já. Vai fazer inscrição já vai fazer vestibular. Nós vamos voltar nesse episódio ainda. Vamos lá. 10 anos atrás, daqui 10 anos a gente vai voltar aqui e vai lembrar. Aí, tá vendo, Rodrigo? Você naquele tempo falava que não. Hoje é doutorado. A gente falava que sim. Não, misericórdia. Não, doutorado tá servindo a Deus aí, graças a Deus. Vamos lá, vamos falar de composição. E vamos começar, né? A gente fala assim, por que compor? Tem muita música já. Será que não é mais do mesmo? Será que não é um retrabalho? Será que não é uma distração para a igreja? Mas vamos trazer a ideia do porquê compor, do por trás da composição. E quando a gente olha para a história, a gente percebe... A gente estava até conversando ontem aqui com a equipe ministerial sobre os gregos, né? Eles, durante muito tempo, eles foram conquistadores de guerra mesmo. E de um tempo, eles viraram uma chave. Falaram assim, cara, a gente não vai mais competir, não vai mais guerrear, a gente vai fazer o seguinte, a nossa guerra é cultural, então a gente vai criar cidades, a partir dessas cidades a gente vai implementar culturas, e eles começaram a implementar a cultura, então, através da arquitetura, através da maneira de falar, da retórica, então, a partir da arte, eles trouxeram uma maneira de pensar, que até hoje essa maneira de pensar está difundida entre nós e nos influencia. Então, a gente percebe a influência de um pensamento a partir de uma arte. Mas, ao longo da história, isso aconteceu muito, né? Então, grandes pensadores ou filósofos ou pessoas que tiveram ideias, eles não difundiram impondo, eles não difundiram aquilo brigando, mas através da arte. E aí eu queria que a gente fizesse, talvez, até uma construção no mundo do rock aí, das grandes ideias e de como isso foi difundido através de canções. O que você acha? Eu acho interessante, assim. Desafiador? Bem desafiador. Mas você que é um cara do rock aí, ajuda a gente aí. Porque a gente pode dividir em épocas, né? Sim, talvez, e os grandes assuntos dessas épocas e as grandes composições aí que marcaram. Eu achei interessante você falando isso, esse questionamento, por que compor? Será que não é retrabalho? Será que não é fazer mais o mesmo? E... Não é, porque eu creio que cada um de nós carrega dentro de si uma canção, né? E cada fase da nossa vida, a gente vive uma nova canção. Por exemplo... Vou anotar isso para você colocar na sua próxima música. Então, beleza. Falar umas coisas bonitas, né? Bom que tá gravado aí. E a música, de fato, é essa forma de você expressar aquilo que você tá sentindo e aquilo que você tá vivendo, né? Por exemplo, quando começou esse período do rock ali em 1950, 1960. Ele começou até dentro das igrejas, né? Com um gospel, aquele blue expressivo, né? De você realmente jogar para fora aquilo que você está sentindo, você se expressar mesmo a sua devoção a Deus. Isso começou dentro de muitas igrejas americanas. E, como a gente tratou em outro podcast, muitos artistas começaram dentro da igreja e a igreja acabou abrindo mão. Com isso, eles foram executando toda essa arte lá de fora. Então, ao longo das décadas, a gente foi tendo isso mesmo. A sociedade gritava uma coisa, mas não ensinava na imposição, ensinava através da cultura. E filmes, né, novelas, hoje o seriado em si. Isso, o série é muito forte. Acho que no tempo que não tinha ainda, talvez assim, Hollywood, Disney produzindo grandes filmes. Ou não era tão acessível a todo mundo. Não era acessível, acho que a música teve um papel fundamental. Isso. Né? E um estilo que carregou muito isso foi o rock, né, cara? Porque nos anos 60, eles ainda eram algo bem dançante, assim, mas lá nos anos 70 para os anos 80 começou aquela cultura de rebeldia jovem, né? Tanto que as letras do rock nessa época eram letras que gostavam de chocar, né? Então, por exemplo, você vê nos anos 70, hoje é um absurdo falar isso, mas nos anos 70 você ter bandas que falam explicitamente sobre satanismo, sobre Beelzebub, cara, é um absurdo, é pra chocar mesmo.
E muitas bandas de rock dos anos 70 renomadas tinham essa liberdade em falar sobre isso, porque gostavam de chocar, que era uma geração que queria chamar muita atenção para si. Então o grito era um grito de carência, era um E- grito assim, olhem pra nós, Isso. né? E cada geração dava um grito de carência de uma maneira diferente. Né? Nessa época, por exemplo, era uma época da agressividade, era uma época da grande rebeldia. Tem até um videozinho que rola aí no Instagram, não sei se vocês já viram, que é um cara falando assim, 1970, ele entrando pela porta, esbarrando o ombro na porta. Ele esbarra Ah, sim. e só vai embora. Nos anos 90, ele esbarra, olha pra porta, faz. Início dos anos 2000, ele esbarra e fala, poxa, doeu pra caramba. 2010 pra cá, ele esbarra e cai no chão. Entende? Ou seja, a situação é a mesma, mas a maneira como a sociedade grita Lida, né? aquilo, lida, é diferente. É. Então, no rock, a gente viu muito isso também. É lógico, igual você falou, em vários setores das Uhum. áreas, mas a música atingiu muito, né? Porque quem não tinha CD, ouvia na rádio, né? Então, nesse período dos anos 70, anos 80, a gente teve muito isso. Lá pro final dos anos 90, pro início dos anos 2000, a gente já viu uma reação mais depressiva na música, né? Tanto que as bandas de rock, você vê aquele som agressivo, mais letras que falavam muito sobre tristeza. Letras que falavam muito sobre pensamentos suicidas. Letras que falavam muito sobre ficar dentro do quarto o dia inteiro, ninguém me ama, ninguém gosta de mim e tal. Isso acontecia muito. Por quê? A maneira como lidavam com a carência era uma maneira diferente. Só que isso acabou ensinando muito. Isso ensina muito, cara. Por exemplo, nos anos 70, as pessoas gritavam essa agressividade e ensinavam para os jovens a serem agressivos e a serem rebeldes, né? A não respeitarem ninguém, a odiarem a igreja. Porque a igreja, naquele tempo, para esses jovens, era conhecido como algo que limitava, que prendia, que tirava a liberdade. Só que o que a gente vê hoje? Uma sociedade que grita liberdade, mas é uma sociedade, em contrapartida, muito depressiva. Então a gente vê isso muito. A música diz muito sobre isso. Porque a música de hoje é uma música que grita liberdade. Eu posso fazer, eu posso porque eu tenho direito, meu corpo, minhas regras. É uma sociedade que grita liberdade, mas em contrapartida também é uma sociedade muito depressiva. Interessante porque cada geração tá expressando aquilo que tá dentro de si, né? É, E aí há muitos perigos, né? Porque às vezes aquilo que eu acho que é bom pra mim, eu tô ensinando como se fosse bom pra todo mundo, é verdade. e no fundo não é bom pra ninguém. Então se você tem pessoas se expressando, mas você tem pessoas que são arquitetas do saber, Uhum. arquitetas culturais. Sim. O que eu quero dizer? Ele não é só o fulaninho ali que tá compondo uma música porque ele foi traído e ele tá Uhum. mal. Não, ele é alguém que tá pensando o seguinte, como é que eu consigo trazer um padrão de pensamento para a sociedade? Exatamente. Então, existe um arquiteto ali por trás, alguém que está tentando fazer uma manobra de massa e que vai produzir, então, canções para influenciar. É. Então, por exemplo, em vários momentos da história, nós tivemos filósofos trazendo essa questão de que não existe Deus, de que não existe essa questão de vida pós-morte, Sim. não existe céu, não existe inferno, que a vida é agora. Então, vamos nos dar o prazer. Por quê? Porque Romanos 1 vai falar que por causa dessa troca de Deus, dessa adoração ao próprio corpo, dessa idolatria, nós somos entregues à imoralidade do próprio corpo e toda essa depravação que a gente vive hoje é consequência de um padrão de pensamento que modelou um comportamento que gerou uma habitação espiritual. Então fala também desse processo, né? E de como isso permeou algumas grandes bandas e canções e marcou gerações e até hoje são canções que a gente canta, né? E muitas vezes é trazida como um acervo cultural que é intocável. Por exemplo, aquela música Imagine, do John Lennon, ele fala muito sobre isso. Imagina um contexto onde não existe céu, um contexto onde não existe inferno, um contexto onde o mundo é de todo mundo. Imagina um contexto desse, né? E muito embora a gente vê isso e saiba que, poxa, isso aí tá apontando para algo que não é tão bonitinho como ele retrata na música, né? Tocar nesse tipo de arte e dizer que isso aqui tá errado é quase um absurdo. Se você chegar para pessoas que têm esse tipo de filosofia ou pessoas que se dizem detentoras do bem e da paz, você virar e falar que essa música é uma música que traz consigo algo totalmente antibíblico e errado, você vai ser escrachado, né? Porque você tá tocando em um acervo cultural que, poxa, o nível de sabedoria que o cara teve foi um absurdo. Mas a gente tem que saber filtrar essas coisas. Sim. Nem todo mundo que
tem um nome muito grande, as pessoas, não é porque elas têm um nome muito grande, que a obra de arte delas é muito vendida, que aquilo ali tá certo. Uma das Até frases... até esse relativismo que não existe verdade absoluta, né? Que a verdade é uma construção da minha interpretação, cada um pode criar a sua verdade, é uma construção cultural, né? É uma construção que vem de tempo em tempo para que a gente chegasse hoje nesse patamar. Então, é impressionante o quanto a música modelou pensamento. Modelou mesmo. E quanto esses pensamentos modelaram o comportamento e o quanto esses comportamentos têm gerado habitação espiritual. Engraçado, tem uma música da Xuxa que fala assim, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. É impressionante a quantidade de crianças que quando você pergunta pra elas sobre Deus, elas vão falar que Deus é o cara que vai te dar tudo que você quer. Você não vê uma criança que tem a maturidade de entender que Deus não é o cara que vai dar tudo que você quer. Ele é quem morreu na cruz por você, né? E isso gerou até uma certa frustração em muitas crianças. Por exemplo, muitas crianças daquela época que chegaram na adolescência com esse pensamento e descobriu que Deus não ia dar tudo, se tornaram ateus. Sim. Se frustraram, Se né? frustraram com Deus. Todo grande ateu, talvez assim, aquele defensor mesmo do ateísmo, talvez é alguém frustrado com Deus, alguém magoado, porque queria que Deus curasse alguém, Deus não curou, queria que Deus fizesse algo que Deus não fez, porque descobriu que Deus não é o ídolo, né? Exatamente. Porque essas canções e essa construção cultural transformou Deus num ídolo, de maneira que até os nossos cultos foram influenciados, porque hoje a gente canta muito para que no final da canção a gente tenha convencido Deus a fazer o que a gente quer, porque tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas quem ofereceu isso não foi Deus, foi o diabo. É verdade. Se prostra e eu tudo te darei. Sim. E isso não é só da Xuxa dos anos 90. Não, é só um exemplo, porque muitas canções veem isso, inclusive canções recentes do meio cristão. Inclusive a gente vê muito isso. Sem citar nome, a gente tem até uma fala, né? Não vamos citar nome, mas aquela fala... deu o trono pro homem, eu esqueci. Que Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu o trono para o homem. É uma teologia muito complexa, muito complicada, e você percebe é uma construção. Então, hoje, o que são os cultos cristãos, e aqui entre aspas, né? Porque eu não quero generalizar para todas as igrejas. É a gente cantando muito, ofertando muito, orando muito para convencer Deus a fazer o que a gente quer. O que a gente fala? Que a oração move o coração de Deus, né? A oração não move Deus porque ele não está parado, né? A oração move o meu coração. É verdade. A oração não convence Deus a fazer o que eu quero. A oração me convence a fazer o que Deus quer. Deus já está pronto. Então, esse processo de adoração, a adoração te forma a imagem do ser adorado. Não é para que Deus se transforme na minha imagem, mas para que eu me torne parecido com ele, para que eu pense como ele pense, para que eu sinta como ele sente. Então, é um processo inverso, mas que a construção cultural fez com que hoje a nossa maneira de pensar fosse esquizofrênica. Por causa disso, há um padrão de comportamento de perversão no nosso meio e há uma habitação espiritual. Então, a gente tem recente agora aquele cantor de rap americano, Travis Scott, eu né, acho. Que acho que tá todo mundo sabendo do que aconteceu, quase 10 mortes no show ali, a reação dele, ou seja, aquilo como se fosse mesmo, né, como se fosse algo natural, ritual, que já né, estava esperando acontecer, né? Então, é uma habitação espiritual. O padrão de pensamento gerou um comportamento que gerou uma habitação espiritual ali. Assim gerou mesmo. um culto, gerou um sacrifício vivo de fato ali, né? Foi algo espiritual. E aí, o que acontece? Se você me dizer o que você canta, se você me dizer o que você assiste, e se você me dizer com quem você anda, eu vou te dizer o seu futuro. Porque padrão de pensamento modela o comportamento. Se a gente escuta muito música de traição, e por que eu tô falando disso? Porque hoje é o que marca a nossa geração, né? São músicas de traição, são músicas desvalorizando a família. Tem até uma música que tá estourada agora que é Troca, né? Se ele não fizer troca, se ela não fizer troca, se ele não fizer troca. Olha só, sociedade líquida, né? Tudo é descartável, a relação é descartável, o casamento é descartável, as pessoas são descartáveis. Então, hoje, esse padrão de pensamento da nossa geração, existe uma arquitetura cultural por trás, vai modelar um comportamento de famílias, que vai gerar um tipo de habitação espiritual e vai gerar consequência. Agora, e a igreja nesse processo todo?
Porque você vê grandes nomes, grandes bandas marcando geração, conduzindo multidões. E a gente acha que é tipo, não, é só uma musiquinha, não tem nada a ver. E a igreja? Onde está a igreja? O que, que a gente está fazendo? É. Né? A gente tem até durante esse período de pandemia, posso dar 2 músicas assim que ensinaram muito bem, que trouxeram um certo conforto para a igreja. Eu nunca vi tanto as igrejas cantarem Porque Ele Vive, aquela música do cantor cristão, como cantou nesse período de pandemia. Porque foi uma música que trouxe esperança. Foi uma composição que ensinou. Já existe há muito tempo, lógico, mas veio muito à tona nesse período de pandemia. E essa semana eu estava vendo sobre a lista das 10 canções mais reproduzidas cristãs de 2010 para cá, dos streams. E aquela música A Bênção, sabe? Tava em número 3. E foi lançada no ano passado, em plena pandemia. E foi uma música muito cantada pelas igrejas, porque era um período onde a sociedade estava vivendo um caos absurdo, absoluto, e uma música inspirada por Deus veio ensinar algo diferente. Veio profetizar, veio liberar palavras de bênção sobre as famílias que naquele momento estavam desesperadas, com medo de perder pai, com medo de perder mãe, filho, enfim. E aquela música ensinou muito, né? E eu acho isso muito interessante. Deus levantou, por exemplo, a gente falando aqui do canto verbo, né? O próprio André, aquela música Família Comum. Vida Comum. Vida Comum. Pra mim, ele compôs aquela música, né? É. Essa, pra mim, é uma música de... Foi ele e a Chelsea. Ele e a esposa, né? Pra mim, essa é uma música também, assim, pra nortear uma geração. Mostrar, olha, não tem nada de extraordinário. A gente entra, pensa, no comum que Deus se revela, né? Então, se a gente for olhar pra Bíblia, um dia revela o outro. Então, cara, a gente fica esperando o extraordinário, mas não há nada mais extraordinário do que o comum. O sol se pôr, o sol nascer, a lua, a natureza. Essa música é uma música pra mim, assim, que é a resposta de oração pra uma geração, porque fala da família. Então, a gente precisa pensar em nível de composição, não só o meu sentimento, mas o que Deus quer falar com a nossa geração. Cara, o tamanho do poder da música. Tô lembrando aqui de um filme que eu assisti, A Vida de Arturo Sandoval, que era um trompetista, eu acho. É um filme antigo que eu assisti. Ele, cubano, né? Então, na época dele, eles não podiam ouvir músicas americanas, não podiam ouvir jazz. E eles eram apaixonados com jazz. Então entrou uma ditadura ali que eles não podiam consumir nada americano. E aí tem cenas do filme da galera, tipo assim, com o rádio assim no ouvido, e a polícia passando na rua, e eles com o rádio no ouvido, ouvindo baixinho músicas americanas, ouvindo jazz e tal. Os caras tocavam pra caramba, aí tinham que tocar pro governo. Lá tudo era pro governo, então eles iam tocar no bar, eles tinham que tocar lá no bar. Tinha gente do governo ali olhando, policial, e tudo. Se tocasse alguma coisa dessa cultura americana, era preso na hora. Por quê? Aí eu fico pensando, por que disso? Eu acho que era por causa né, tipo assim, a música americana trazia esperança para eles. Porque a música ia modelar um comportamento ali. Isso. Aí o que eles começaram a fazer? Começaram a tocar o jazz, né, os bebops ali, começaram a tocar. Aí tem uma cena no filme que ele fala assim, cara, vamos tocar jazz, só que vamos colocar as congas, a percussão na frente. Aí que surgiu o Latin Jazz, né? Que é a mistura da música cubana com jazz. Entendi. Então, tipo assim, os policiais não entendiam, eles estavam ali tocando bebop, fazendo os nuances do jazz, mas com a percussão ali. Então os caras ouviam, não, isso é música cubana, tá de boa. Foi um jeito que eles acharam, né? De fazer aquilo ali. Mas olha só, como é que modela um comportamento. Olha só, se você for, por exemplo, para países asiáticos, você vai ver muitos jovens e adolescentes. Hoje, assim, já é muito globalizado, mas falando de 20 anos atrás, você vai ver eles se vestindo como americanos, né? Marcas americanas, ou até o estilo. Mas como que uma cultura tão fechada como a cultura asiática recebeu uma influência tão forte? A partir da arte, a partir dos filmes, da música. Então, a proibição... Por que a Coreia do Norte ela é tão fechada para aquilo que é externo? Porque se entrar lá cultura externa, ele rompe, né? Vai dividir, vai influenciar a maneira de pensar das pessoas. Padrão de pensamento modela comportamento. Então, o grito agora tem que ser assim... Não é o que eu quero pôr numa canção, é o que Deus quer falar com essa geração.
O que Deus quer falar? Então, por exemplo, quando a gente fala de crianças, né? O que Deus quer falar para as crianças? Eu acho que mais do que nunca a gente tem que compor músicas infantis que falam sobre ser homem, ser mulher. Deus me fez do jeito que eu sou, e isso é maravilhoso. A liberdade está em eu assumir quem eu realmente sou, sabe? Se Deus me fez menina, eu sou menino. Se Deus me fez menina, eu sou menina. Eu vou glorificar Deus dessa maneira. Qual é o grito para a nova geração? É falar assim, cara, a liberdade não é você fazer tudo o que você quer fazer, porque isso vai te levar para caminhos que você não quer, mas é que talvez mostrar através das canções que os 10 mandamentos ali no Antigo Testamento foi para liberar o povo, libertar o povo, foi para que eles não vivessem presos ou não passassem dificuldade, que as leis, na verdade, são boas, de que as regras são boas. Então, talvez esse tem que ser o grito para talvez, eu não sei se eu posso falar worship, né? Mas para músicas que alcancem a nova geração, qual que é o grito para os adultos? Talvez sejam músicas falando sobre a restauração de casamento, a restauração de família, colocando Deus no centro, colocando Deus no trono de novo, a gente abrindo mão do controle da vida, se rendendo. Então eu acho que agora é o tempo das igrejas se ativarem nesse papel de compor, porque a composição e a canção ela é uma pregação cantada. Ela é uma pregação, é a exposição das escrituras, só que em melodia, em uma canção. Então, o que Deus quer falar com essa geração? Qual que tem que ser o comportamento? Qual que tem que ser a nossa resposta diante de tudo que está acontecendo? E a gente não só pegar um ou outro que já faz, mas difundir isso na igreja, né? Porque Deus quer usar todo mundo, e a gente tem visto isso acontecer aqui. A gente tem visto, por exemplo, canções sendo feitas pelas próprias crianças, né? E talvez você possa até comentar um pouco sobre esse processo. Tá, e a importância disso, porque lá fora eles estão investindo pesado nisso. Vocês viram a propaganda, acho que é do Bradesco, a música chama Por Quê? Cara, o vídeo é maravilhoso, um tanto de criança tocando instrumento, guitarra, tambor. E a letra da música fala assim, por que menino não pode brincar de boneca? Por que não sei o quê, entendeu? Tipo assim, mega produção, sabe? E criança, esse sábado agora, passado, eu gravei a voz das crianças aqui, de uma música que a gente compôs, e essas crianças não conheciam a música. Cara, eu comentei com a Jéssica ontem, eu falei, é incrível o quanto que elas decoram rápido. Um ensaio de domingo que a Bruna conduziu. Das crianças é impressionante. Cara, a Bruna falava a letra da música, eles já cantavam e não esqueciam, não. Imagina isso lá fora, com essas músicas chiclete que o pessoal faz. Hoje no TikTok, no Kawaii, o que você vê? As crianças fazendo as dancinhas. A erotização das crianças. E a gente tá aqui distraído. Não, só vamos proibir de ouvir, só vamos proibir de fazer. Não, vamos produzir as nossas... Na favela, os caras dão rifle, dá espingarda, dá revólver para as crianças. Olha o nível de confiança nas crianças. E às vezes dentro da igreja a gente não confia, não envolve, não expõe. Então eu acho que é o tempo da virada, é esse, é uma guerra cultural. Eu cheguei a comentar com o Samuel um tempo atrás, não, mas é que a gente vai fazer a cantata de Natal aqui, vai colocar as crianças para cantar 2 músicas. Aí eu pensava, não, mas 2 músicas para elas decorarem, então Natal. Cara, decorou um ensaio, decorou. Mais fácil do que com os adultos. Não tem condição, eles decoram muito fácil. Esse processo que você falou que a gente fez aqui, a gente tem aqui aulas de prática em conjunto, que a gente traz aqui adolescentes e crianças, cada um pega um instrumento. Eu vou auxiliando aqui cada um tocar, mesmo as crianças que não tocam, adolescentes que não tocam. A gente tenta colocar o instrumento na mão dele para ele conhecer o instrumento, enfim. A ideia principal é tentar fazer eles tocarem juntos e ter esse amor pela música, né? Ter essa vontade de aprender a tocar, de envolver, e é uma forma de envolver eles também no ministério, né? E um dia aqui vieram poucos adolescentes, e eu tinha uma melodia na cabeça e tal, tinha começado a fazer uma letra para uma música de criança. Aí eu falei com os meninos assim, cara, tem uma música aqui, vamos tentar compor uma música, acabar essa música? Aí eu coloquei o menino no teclado, falei, faz essa sequência de acorde aqui, coloquei o outro lá no baixo, faz aqui, vai tocando aí. Aí, falei, a ideia da música é essa. O que a criança faz que adora a Deus? A ideia da música foi essa. O que a criança faz que adora? O que a criança faz? Ela pula, ela grita, ela come,
brinca e tal. Beleza, vamos anotando. Não interessa se a ideia é ruim, se não rimou, anota tudo, porque a gente vai, alguma hora a gente consegue usar. Cara, e foi fluindo, as crianças começaram a engajar ali, coloca isso, e não sei o que lá, e falava coisa assim que não tinha nada a ver, eu ia lá, não, isso aí não tem nada a ver e tal. E é uma forma até de corrigir também. E foi bacana, a música num dia estava pronta. Outro dia eu falei, tive uma ideia de ter uma música sobre a criação. Vamos ver como é que foi a criação? Cada um abre a Bíblia aí numa versão diferente. Aí cada um abriu a Bíblia numa versão diferente, a gente lia o primeiro dia. O primeiro dia Deus criou isso, isso e isso. A sua fala o quê? Fala diferente. Beleza, ó. Aí mesma coisa, ó. Sequência de acordes, vamos lá. O que dá pra rimar? Primeiro dia Deus criou e tal. Criou isso, não sei o quê. Cara, fizemos os 7 dias, né? Da criação, assim, e a música ficou pronta. A gente vai ver a letra assim, cara, como é que a gente fez isso num dia? E as crianças mesmo, os adolescentes ali, se engajaram bastante. E foi uma coisa que eu comentei com o Samuel depois, que é uma coisa que a gente... Foi uma ideia, assim, que a gente teve aqui, mas uma coisa que é muito legal de continuar. Essa coisa de colocar as crianças, os adolescentes, para compor junto, né? Para eles entenderem. E isso está envolvendo eles com a música, está envolvendo eles com a palavra. E é uma forma também de corrigir, às vezes, uma teologia errada que eles têm, entendeu? Inclusive, aí a partir dessas ideias, o planejamento do ano que vem já está no papel a gente fazer um álbum Kids, né? Para lançar no Dia das Crianças. De músicas infantis aí mesmo, que eles vão compondo, a gente vai ajudando. Então, cada vez mais a gente precisa. Eu acho que a criação geme, né? A revelação dos filhos de Deus em todas as áreas e sentidos. E num tempo de uma guerra cultural sem precedentes, não, porque ela já vem sendo construída, mas o nível em que está, a igreja precisa, de novo, ser a detentora da arte, ser a guardiã de tudo isso, assumir o seu papel de liderança da arte, né? E mostrar para as pessoas o que é a verdadeira arte, porque hoje qualquer coisa é arte, né? Qualquer coisa, uma sujeira é uma arte. Então nós precisamos mostrar, nivelar de novo o que é arte, né? Mostrar de novo o que é a beleza da vida, trazer direção. E uma das formas da gente fazer isso, a gente aqui tem extrapolado, feito filmes, né? Feito outras coisas, mas uma das formas de fazer isso é através das composições. Então, fica atento aí, você que está ouvindo a gente no YouTube, segue a gente lá no canal Turma do Pibinho, né? Tem um canal também Catedral Cast, lá dos podcasts, das composições. Segue a gente também no Instagram para vocês ficarem por dentro de tudo. E você que gosta dessa ideia de composição, componha. Mesmo que hoje você não tenha quem cante, quem produza, componha. Uma hora alguém aparece, Deus vai te conectar com alguém, essas canções elas vão ser usadas e vão glorificar a Deus. Mas pensa muito nisso. Não é o que você quer falar, é o que Deus quer dizer para uma geração, é o que Deus quer comunicar para uma geração, é a direção do Senhor para uma geração, é o que Deus espera de nós. Eu acho que nós precisamos nos colocar nessa condição. Da mesma forma que eu, quando vou pensar numa pregação, eu me submeto àquilo que Deus quer dizer, no processo de composição também não é diferente. Eu preciso me submeter àquilo que Deus quer falar, àquilo que Deus quer fazer, e quando a gente se submete, é como você falou, né? Em um dia, às vezes, a canção nasce, a coisa flui, o impacto é muito poderoso, porque tem a ver com o que Deus está fazendo e não com o que a gente está fazendo. Tem muita gente que está no motorzinho de 2 tempos do barquinho, né? Tá indo contra a maré, e por isso que as coisas é truncado, não flui. Cara, pega o sopro do Espírito Santo, a direção de Deus, nivela aí a vela e deixa o Espírito Santo conduzir, que vai ser, né, muito mais fluido, muito mais fácil. Alguma consideração final? Só falar que você falou sobre o sopro de Deus aí, eu lembrei dessa música que a gente citou, da Bethel, a Benção, né? E quem fez não foi a Bethel, não, na verdade, é a Carrie Job que fez com o marido dela, que é um ministro de louvor também. E essa música tá dentro de um CD. Antes deles produzirem esse CD, eles ficaram, parece que foram se retirar, um retiro espiritual mesmo, só os dois, para ficar ali buscando a Deus e fazendo aquele CD, distante de tudo, só para ouvir a voz de Deus mesmo, para saber o que Deus tinha ali para que fosse ouvido. E uma das canções desse CD é essa música, né, A Bênção, né, que é uma música americana, mas que falou muito. Aquela outra música Pra Sempre é dela também? Ela canta também, não sei se ela compôs, mas ela que canta. Legal. Nossa, que legal saber disso, essa história por trás. Mas é isso, o que Deus quer falar, né? Porque
quando a gente não faz essa pergunta, o outro lado tá fazendo, né? O que o Uhum. inimigo quer construir ou desconstruir? É, isso mesmo. Porque, de novo, padrão de pensamento vai Modelar. modelar comportamento. Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Padrão de pensamento modela isso aqui. E quando o nosso comportamento é modelado, ou seja, quando a gente está entregue à depravação total, o que acontece? A gente dá liberdade para uma habitação espiritual, que é o que tem acontecido principalmente nesse show desse rap aí americano, mas tem acontecido no mundo todo, né? Então, bom, gente, eu acho que foi isso. A ideia não é esgotar o assunto, acho que tem muito pra gente falar ainda. Uhum. Mas é acender um foguinho no coração de cada um. Começar, É começar. Vamos A começar. gente- Eu acho que o Brasil tem condições de fazer Sim. muito, né? Ó, a gente aqui, eu não tenho experiência nenhuma com composição e tudo. O Samuel já tem mais experiência com isso. Às vezes, igual, eu já peguei uma melodia que eu tinha na cabeça, tô com um violão ali, Samuel, olha que melodia e tal. Vamos tentar fazer uma letra. Eu comecei a fazer uma letra, o Samuel começava a desembolar. Começava a desembolar aquela melodia, a letra e tal. Então, às vezes, tipo assim, você acha que você não consegue, né? Você não pode, mas todo mundo tem algo pra falar. É verdade. Todo mundo tem algo pra Alguma falar. consideração? Não é só isso mesmo. Escrevam, busque a Deus e externalize aquilo que ele tá falando com você. Boa. A gente vai fazer mais pra frente aí alguns concursos de composição. Quem sabe você não participa também, manda pra gente, a gente produz sua canção, sua música. E vai ser muito legal essas Verdade, isso parcerias. é interessante. Mas para vocês ficarem sabendo, segue a gente aí nas redes sociais, né? Não só o Instagram pessoal de cada um, mas no Catedral É Cast, verdade. da PIBBH, os canais aí também no YouTube do Catedral Cast, Turma do Pibinho, PIBBH, para vocês ficarem por dentro de tudo. Compartilha esse episódio aí nas suas redes sociais, no seu Instagram, nos stories, nos grupos de WhatsApp. Dessa maneira você está fazendo parte do que Deus está fazendo, verdade. está gerando conteúdo, crescimento, abençoando as pessoas com essa inspiração, para que juntos nós possamos fazer mais e fazer maior, né? Ninguém faz nada grande sozinho. Aprendi isso com o pessoal da Rede Inspire. Quando você está fazendo algo sozinho é porque não é grande. Então a gente precisa fazer juntos e vamos juntos nessa caminhada. É verdade. Grande abraço, Deus abençoe vocês. Até mais, a pessoal. próxima. Tchau, tchau.